Agora a mulherada invadiu isso aqui. O negócio ficou sério. Eba. Em comemoração aos mais de 100 inscritos do canal. Olá, meninos e meninas! Está no ar o Atos Podcast. Falar sobre sentimentos, emoções, coisas que mulheres sabem muito bem como é que é, né, meninas? Sim. Eu sou Lidiane, esposa do Cristiano. Tomei o lugar dele. Segura que a gente vai dominar. Meninas, se apresentem. Andréa Cuscan. Nossa psicóloga, ouvinte. Um grande privilégio. Para nós, né? E do meu outro lado, A digníssima. Dijane, mãe da Heloísa. E obrigada pelo convite, por estar aqui também. Obrigada a todos. Eu que agradeço a presença de vocês, o espaço que nos foi cedido aqui. Já vai deixando aí o seu like, compartilha, passa essa mensagem para frente, porque vai ser muito bom esse bate-papo de hoje. Na descrição tem um link, você baixa o e-book, que lá tem 10 dicas sensacionais para você melhorar aí sua mente, melhorar aí o andar da carruagem da sua vida. O que é sentimento e o que é emoção? Isso. A emoção é mais uma reação, né? Já o sentimento é algo duradouro, né? Subjetivo do ser humano. Então, por exemplo, Sim. o que você sentiu? Tipo, Um susto. um susto, né? Era pra ser um Se a susto, gente tomar um mas- susto. Mas foi um susto, É um susto. mandrake, né? Se a gente Você tomar um falou, susto. que isso? O que você pensou na hora? Então é a reação primitiva, né? Que a gente tem de se defender, né? Isso. Entendi. Aí Isso é emoção. Isso. Aí, a partir disso, se isso não for bem elaborado, você pode ter um pensamento de uma experiência. Poxa, ela veio me assustar logo no meu primeiro podcast. Foi mancado isso aí, ela nem me avisou. Entendi. Aí você vai guardar essa emoção, vai ser elaborada. Ela vai crescer, esse Vai bicho. crescer Esse bicho. essas ideias. E vai virar um sentimento que pode ser negativo ou positivo. Entendi. Vocês entenderam aí em casa do que a gente vai falar hoje? Porque a ideia deste canal aqui é ajudar muitas pessoas. Esse é um desejo de muito tempo, né? Do meu marido, nosso. E a ideia, a gente não vai desistir. Por você, por cada um aqui que está do nosso lado acompanhando isso. E se vocês gostarem, coloca aí #VoltaMeninas. Isso aí, a gente domina tudo, hein? Né? E para começar, você tem alguma coisa para falar de início? Eu gostaria de ler uma passagem que se encontra no livro de Atos, que é para a gente dar início, né? Sobre essa questão dos sentimentos e das emoções, que está em Atos, no capítulo 17, o versículo 28, a parte A, que fala assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, o foco das nossas emoções, o foco da nossa vida, dos sentimentos, tudo deve estar nele, porque por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, a gente vai explorar isso hoje aqui. Nós somos movidas por muitas emoções e por muitos sentimentos. Acredito que pelo fato de nós gerarmos, né, e aí, quando a gente está nesse período da gestação, pós-gestação, existe, né, esse turbilhão de emoções. Acredito que a Andréia preparou alguma coisa para nós, né, sobre Por essa favor, parte biológica. Né? Fale-nos sobre isso. Porque, olha, o negócio é punk, gente. Sim, nossa, nós somos muito emotivas, muito sentimentais. Então, acredito que você possa explicar hoje para a gente essa parte biológica, psicológica, para a gente também começar a entender melhor a respeito. Sim, eu vou falar um pouquinho, né, essa parte um pouco mais da ciência, né? Eu até anotei aqui, que é uma palavra um pouco difícil de pronunciar, que é assim, os sentimentos originam-se na região neocortical do cérebro e são reações às emoções. Então, tudo começa lá na mente, né?
Existe, né, 6 emoções básicas dos seres humanos, vou falar das básicas, tem muitas, né? Que é nojo, raiva, medo, surpresa, alegria e tristeza, né? E a forma como a gente lidar com essas emoções é que vai gerar os sentimentos, que são os sentimentos que você tem, tanto os negativos quanto positivos. O medo é um sentimento negativo, né? Ele vem por uma insegurança, né? Algo que está te incomodando ali, você está vivendo um medo porque realmente você não tem certeza do que está acontecendo, você não tem controle, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Exato. De 2020 para cá, um turbilhão de emoções assim que, se não fosse o Senhor, Qual que é o gatilho desse medo, né? Qual que é o gatilho? Pode falar, Diana. Não, mas eu acredito que o medo, ele não seja apenas e somente um sentimento negativo. Eu acho que quando a gente fala de medo, lógico, a gente pensa em coisas ruins. Mas eu acredito que o medo tem a parte boa dele, ele é necessário, no sentido, né? da proteção. Da proteção. Então, eu tenho medo de ser assaltada quando eu estou passando em determinado lugar. Então, eu não passo naquele lugar, Sim. porque eu sei que ali eu corro esse risco. Então, o medo me faz o quê? Mudar de caminho, eu vou por outro caminho, onde eu não vou sofrer isso. Verdade. Aí, só te cortando um pouquinho, seria a superação do medo. O medo, sim, ele é um sentimento negativo, sim. Só que isso que você está falando não é exatamente o medo, é a superação. É como você supera os sentimentos negativos. Porque é aquele perigo, né? Que o medo, você está sentindo um perigo e você quer se proteger, você quer resolver aquilo de alguma forma. E aí isso ajuda a nos evoluir. No sentido positivo que você quer colocar, que é bem compreendido, existe um lado, sim, positivo dos sentimentos negativos, que é a evolução, aquilo que faz você crescer, né? Nesse sentido, sim. Mas o sentimento, ele é negativo, sim, né? Agora, como você vai evoluir, como você vai superar, é uma resposta, né? Uma outra coisa que é uma evolução do ser humano. Você entende? Então, assim, a forma que você olha, né, é até uma coisa que ajuda, né, mas ele é considerado negativo, né, porque ele pode tomar conta da pessoa. Se a pessoa não tiver, né, o controle, se ela não tiver capacidade psicológica para lidar com aquele medo, ela pode estar tendo transtornos, ela pode ter transtornos. E no caso, assim, pode ter alguém aí que não tenha condições, né, de ir a um psicólogo, um psiquiatra. O que ela poderia fazer para que este medo fosse dominado? Então, né? Além da quem crê no Senhor, né, busca e tudo. Mas eu já ouvi gente falando que não consegue vencer esse medo. Mesmo orando, talvez seja falta de confiança em si mesmo, em Deus, ou, né, N fatores. Aí eu vou entrar com a psicologia cognitiva comportamental, do comportamento, onde você tem que identificar o pensamento que está originando esse medo. O pensamento que está originando esse medo, né? Então, na psicologia cognitiva comportamental, a gente avalia as crenças, os pensamentos, né, juntamente com os sentimentos. Então, o medo é um sentimento. O que está me levando, qual é a ideia, o que está me levando a ter esse medo, né? O que está originando esse medo? Eu vou no foco. Então, se você for investigar, eu tenho medo do escuro. Aí você analisa o que pensamento vem na sua cabeça, né? Quando você vai ao escuro. Está muito escuro. Pode vir um bicho. Pode acontecer de alguém me pegar, né? Então, já não é só medo do escuro. Então, tem alguns pensamentos que estão originando esse medo, essa insegurança. O medo do inesperado. Exatamente. De repente, de alguém... Do além. Do além, que seja. É um pensamento. Sim. É um pensamento. Então, aquilo lá que está fazendo você ter medo. Então, você vai confrontar esse pensamento, que é um pensamento automático, e geralmente é um pensamento que não é verídico. É uma criação da sua cabeça, né? A maioria
né, dos transtornos é fantasioso muitas vezes. E então, esse negócio interno aqui, né, que fica assustando a gente a todo momento, não é? Mas eu me lembro também de um versículo que fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Isso. Então, assim como as pessoas se lançam para o medo, elas deveriam se lançar no perfeito amor. E quem que é o perfeito amor? É Cristo. É Cristo. Né? Em Cristo, lógico, a gente tem hoje, né, muitas ferramentas, né? Psicologia, os remédios. Claro, isso aliado ao perfeito amor de Cristo ajuda. Eu acredito que o resultado é positivo, é 100%, quando a gente se lança, né, na presença de Deus. Como? Através da oração, através de você chorar mesmo diante de Deus e falar: Deus, eu estou com muito medo a respeito de algo. Eu tenho medo do futuro. Eu tenho muitos medos, né? Mas hoje o meu medo principal é o medo do futuro, é o medo se eu vou conseguir. Não, né? Então, é o medo se eu vou conseguir criar minha filha, se eu vou dar conta, como que vai ser o futuro da minha filha. Eu tenho esse medo. Então, da mesma forma que eu me lancei nesse medo, eu estou me lançando nos braços de Deus e confiando que tudo está nas mãos dele, o controle está nas mãos dele, do meu futuro, do futuro da minha filha. E aí eu me lembro de outro versículo que fala que Deus tem pensamentos de paz para nós, né? E ele tem o futuro que a gente deseja. Exatamente. Eu ia complementar, você acabou falando do versículo que estava falando de pensamentos, né? Que a palavra do Senhor, ela vem, né, conclusiva, né? E eu falo assim que toda a ciência nasceu de Deus, né? E até a psicologia, ela já comprova que a espiritualidade, né, ela ajuda muito o ser humano, né? E na questão da palavra fala dos pensamentos, né? Que pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito? São pensamentos de paz, são pensamentos bons, né? Por que muitas vezes nós criamos pensamentos ruins, pensamentos inseguros, fora da vontade do Senhor? Sim, né? Mas antes eu vou falar como quem está ouvindo e não sabe como, né, alcançar este Deus de paz, esse Deus de tranquilidade, né, que tira o medo e que lança fora toda a dor, etc. Como que essa pessoa faz para encontrar esse Deus? Essa paz, esse lugar de segurança? Como que ela pode fazer isso? Ela pode, através de Cristo, através da pessoa de Cristo, ela vai encontrar esse caminho. Mas como que eu encontro Cristo? Eu encontro Cristo dentro da minha casa, no meu lar, quando eu faço uma oração. E oração é o quê? É nós conversarmos, né? A oração sincera, exatamente. Né? Então, é você estar ali no momento só você, preferencialmente, né? Só a pessoa, preferencialmente. Fecha a porta do teu quarto. Como a Bíblia diz, né? E aí, se você quiser se ajoelhar, ou deitar, ou sentado, você levar o teu pensamento a Deus. E aí, você falar: Jesus, me encontre. Jesus, eu estou aqui cheio de medos, cheio de temores, cheio de receios, com muitos problemas, toda a minha vida. Então, me ajuda. E aí, Cristo, que não rejeita ninguém e que não rejeita a oração de ninguém, ele vai ao teu encontro e, de repente, alguém pode te ligar, você pode receber uma ligação, você pode receber alguma mensagem de alguém. E você também pode procurar uma congregação, uma igreja. Uma igreja. Também, né? Que ali ajude. Você recebe um direcionamento sobre muitas coisas, né? Sim, acredito ajuda que muito. A igreja é muito importante. O pontapé inicial seria isso, a você comunhão, fazer, né? A sim, comunhão é muito essa importante. comunhão através da oração, que é uma rede de apoio, né? Que a gente fala, né, também na psicologia dessa rede de apoio. Né? O ser humano ele nasceu para ser sociável, né? Exatamente. Então, quando você se isola, você não vê mais sentido. Né, na vida, nas coisas. Você precisa de gente, você precisa conversar, você precisa, né, se abrir, nem que seja começando com Deus. Eu tenho uma coisa para falar, desculpa Pode te interromper. Falar. Porque uma coisa que eu não queria que perdesse, que saiu um pouquinho do assunto, né? Acabou indo para outro assunto,
que a Djane falou, né, dos medos dela, né, referente ao futuro, né, que é normal, né, nós, como ser humano, sentir medo, né. Como a gente vai enfrentar, como eu disse lá no começo, é que vai mudar toda a situação, né. E quando a gente vê Cristo, é algo que muda realmente, né, o nosso caminhar. E a palavra de Deus fala sobre ansiedade, né? E o medo está atrelado à ansiedade. Olha só, né? A psicologia fala disso, está atrelado. Sim. E quando você vê a fala dela, como outras falas, o medo do futuro é a ansiedade, a expectativa por aquilo que vai vir. E o que diz a palavra do Senhor sobre a ansiedade? Não ficais ansiosos por coisa alguma. Então, nós temos na palavra a resposta para isso. Mas é claro que nós sabemos que no dia a dia é difícil, nós somos humanos, né? Nós somos falhos. Mas nós temos em Deus a resposta, né? E Ele deixa o caminho. Se caso a pessoa não consegue, né? Mesmo com orações, com busca, é claro, você tem que buscar uma ajuda especializada, porque muitas pessoas tentam de tudo e não conseguem realmente algo biológico que vai além do espiritual, né? Sim. Como a depressão, né? Como o transtorno de ansiedade, que é algo assim que a pessoa não tem controle. E aí o Senhor ele deixa, né, a ciência a nosso favor, pessoas capacitadas ao nosso favor. Sim. Não é para a gente ser religioso. Chega e a falar, síndrome não. do pânico, não? A síndrome do pânico é um pra tipo. isso? Ou é outra coisa? A síndrome do pânico é um tipo de ansiedade. Entendi. Como outros também, né? Tem a agorafobia, que é um outro tipo de transtorno de ansiedade, onde a pessoa ela não consegue ter nenhum contato, interação social, não consegue estar nos lugares. Nossa, né? eu conheço gente assim. Então, assim, Fica em pânico. aí o que a gente vê na igreja, né? Muitas vezes, infelizmente, né? O Senhor vai te curar. Deus é poderoso. Deus ele cura, assim. Mas Deus também permite aquele processo, né? Para um tratamento, né? E Ele deixou o quê? Ele, mesmo assim, Ele deixou os médicos, Ele deixou os especialistas para quê? Para que você fosse lá, se cuidasse. É que nem eu vi um estudo, né, do pastor, pode falar o nome? Pode. Pastor Antônio Júnior, né, das pessoas perguntando, é pecado cristão ir no psicólogo? Né? E ele estava explicando. Pergunta. Pois é, mas tem gente que pergunta. Não, ele respondeu que não. Por quê? Porque um cardiologista, uma pessoa tem um problema no coração. Aí você vai perguntar pecado ir no cardiologista? Então, é uma crença, né, que o povo tem. Esses dias mesmo eu estava falando para uns parentes que se eu pudesse, eu iria num psicólogo, psiquiatra, quem fosse, para eu me conhecer melhor. Né? Meu marido está concordando ali, ó. Porque você aprende a se conhecer melhor e você vai saber até lidar com os outros melhor, né? Exatamente. E aí e rolou um burburinho na família, tal, que não sei o quê. Porque acho que é só pra gente doida varrida. A gente tem que não desmistificar a sociedade, né, sobre isso, não só a sociedade, principalmente a igreja. Né? Infelizmente, né, ainda vemos pastores, né, falando por irmão sair, para de passar no psicólogo, para de passar no psiquiatra, joga fora esses remédios. Assim, e aí tem crise. Eu já ouvi gente falando tem também crise porque que depende para quem você entrega a sua cabeça, né? Por exemplo, no caso, se você tem um modo de ver a vida, né? Uma cosmologia diferente, né? Você segue a sua vida crendo em alguma coisa. E se você, por exemplo, crê em Deus e vai num psicólogo que não crê, não dá. Eu já vi gente atarantado das ideias, mas assim, aí por conta disso, né? Mas é uma indicação, todas as vertentes, abordagens, né, estão habilitadas para tratar as pessoas. É que nem as especialidades médicas, né? Mas
o ser humano, ele é subjetivo e único, né? Então ele tem a preferência dele, né? Por exemplo, tem gente que prefere a abordagem psicanalística, né? Tem gente que prefere uma abordagem, né, mais comportamental, né? E tem gente que prefere passar com um psicólogo cristão. Tem gente que prefere passar com um psicólogo, um psicólogo que não é cristão, ateísmo. E tem gente que não se importa com isso, desde que respeite a sua religião, a sua fé, né? Se caso, né, o profissional não respeitar a fé, né, não está dentro da ética. Mas você como cristã, né, você como cristão, você tem a preferência, diz que seja cristão, então procure um cristão, né? E até a gente orienta isso, porque a gente tem o psicólogo, ele tem que ter empatia, como o médico tem que ter empatia. Você vai passar um profissional, se você não tiver empatia com o profissional que você está passando, você não tem resultado no tratamento. Quem cuida de gente, né? Exatamente. Tem que ser assim, independente de que... O que eu noto é que tudo está voltado para relacionamento. Você falou sobre relacionamento, você falou sobre comunhão. Deus, ele é relacional. Sim. Deus, ele é relacional. Ele quer ter um relacionamento conosco, né? E de igual forma, nós também devemos ter esse relacionamento com ele, porque é um relacionamento que nos cura, é um relacionamento saudável, e nós também precisamos nos relacionar com as pessoas. Sim. E todas as pessoas que, de alguma forma, ela apresenta medos, e tantos outros problemas relacionados a sentimentos e emoções, as pessoas querem se isolar. Eu acho que uma das primeiras atitudes que se nota é a pessoa querer o isolamento. Então, não se isole. Se você está percebendo que você está querendo ficar muito sozinho, muito no seu quarto, muito não querendo ver gente, não se isole. Porque não é a cura. Não é a cura. Não é, meninas? Não é. Verdade. Porque a base de tudo ali, sobre isso que nós estamos pontuando e falando, é relacionamento. E isolamento é um dos sintomas da depressão. É muito sério. Né? Começa com mas é um isolamento, mas eu não estou mal, não estou triste, mas começa por aí. Eu já passei por isso também, de querer ficar sozinha mesmo. E não é a cura. Não é a cura se isolar. Você fica pior ainda. O único momento que a própria Bíblia até nos orienta é quando a gente vai ter o nosso momento devocional, de oração com Deus, que a gente fecha a porta do nosso quarto e ali a gente fala com Deus, as nossas particularidades, mas no demais, na nossa vida cotidiana, na nossa rotina, nós temos que nos relacionar, né? O que nós estamos fazendo aqui é relacionamento, né? Ainda que seja através das redes sociais, né? Mas não deixa de ser uma forma de relacionamento para que haja o quê? Sentimentos saudáveis, emoções saudáveis, que é isso que todos nós buscamos. Né? Eu não quero viver o tempo todo com medo do futuro. Não, porque isso me faz mal. Não. Ninguém quer, né? E sabe um exercício que eu aprendi faz pouco tempo já? Não sei se a Andréia já passou isso aí para alguém, com certeza. Mas a gente ouve falar, né, de... vive o agora, respira fundo, não sei o quê, mas você não coloca em prática. Você começa a ver Cidade Alerta, essas coisas aí, de repente, tropeça nos canais desses, e aí você começa a entrar em pânico. Você acha que daqui a pouco vai entrar um Lázaro no seu portão. O pensamento negativo aí. Aí, então, pensamento negativo. O que eu comecei? Né, em oração a Deus, tal, e o Senhor vai te ministrando, ele vai colocando aquela consciência boa, aquele pensamento bom, né, de que ele está com você, vai te ajudar, usa um irmão para falar com você, etc. O que acontece hoje? Às vezes eu estava aqui, porque nessa pandemia e tudo mais, a gente vira mais de 3. Hoje eu sou professora sem ser... né? Eu tenho que brincar sem querer, e, às vezes, e você tem que virar 1000, né? Ainda tem que ser a esposa. E um exercício que eu li, eu aprendi e comecei a colocar em prática é: respira fundo. Você está brincando com a criança? Então, você vai brincar com a criança. Você não vai pensar no depois. Entenderam vocês aí de casa? Você não vai pensar no depois. Você vai lavar a louça? Lave a louça, não pense em outra coisa. Fica cantarolando ali e vai vivendo um momento de cada vez, que é o que diz em Eclesiastes 3, né? Sim.
Há tempo para todas as coisas. Então a gente tem que aprender a colocar isso em prática, né? Se esforçar para pôr em prática, porque é difícil, não é fácil, mas você tem que se esforçar. E isso melhorou muito. Até os medos, né? Deus foi me ajudando a vencer desse ano passado para cá, né? Mas assim, você foi fala ajudando. sobre o respirar fundo e fazer aquilo que você tem que fazer. Fazer o que tem que fazer para muitas pro pessoas, agora, né? isso não funciona. Então, para mim, isso não também funciona. não. Para mim, funciona o quê? Eu tive que tirar a TV. Eu tive que desligar a TV Sim. porque aquilo me nutre. Ah, sim, Se isso eu isso fico eu nem assistindo todos os telejornais... Gente, eu gosto de assistir telejornal. Eu também, gosto. mas eu parei. Se eu ligo a TV, Nem- é apenas para assistir telejornal. Eu não consigo assistir filmes, novelas, série, maratonar. Eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade, eu durmo. Tá explicado. Eu durmo. Tá explicado o medo do futuro. Você Então. assiste telejornal. Não, o que aconteceu? Eu tive que tomar uma atitude drástica, desligar a TV, Eu também. porque não aquilo assisto me mais. nutre. Então, o que me nutre vai causar algo em mim. Então, se eu já tenho essa tendência de ser medrosa, de ficar pensando muito no futuro, Sim. de ficar preocupada com a pandemia, o que vai ser amanhã ou depois, então, parei. Eu vou para onde? Eu vou aonde vai me trazer uma nutrição saudável. Eu vou ouvir louvor, eu vou ler a Bíblia, eu vou ver vídeos no canal do YouTube, tipo Atos, que Isso está aí, falando... Inclusive, ó, se inscrevam neste canal, né? Compartilha, Exatamente. dá like, né? Porque aqui vai ter conteúdo de qualidade, hein? Com certeza. Então, Nome eu de vou Jesus. ver vídeos no YouTube, vou ver canais no YouTube, porque também lá tem muita coisa que Sim, não vai te nutrir verdade. no aspecto bom. Então, eu vou me nutrir de coisas que são boas, que vão mudar o meu pensamento, né? Então, tem atitudes que a gente tem que tomar. Atitude, essa tem é a que- palavra, né? Isso- Decisão. Isso que vocês estão fazendo são um enfrentamento, né? São estratégias de enfrentamento. Enfrentar o medo. Exatamente. Enfrentar os sentimentos O sentimento negativos, as experiências negativas, os pensamentos, né? Tudo aquilo que está regindo o dia a dia, o comportamento. Né? E isso é muito importante. E cada um, né, pode verificar, né, no seu dia a dia o que vai te desacelerar. Né? Por exemplo, essa estratégia da respiração é muito boa, né? E isso funciona, mas vocês puderam ver aqui que não funciona para todo mundo. Para ela já teve que ser um pouquinho mais radical, Sim. né? Mas ela encontrou o meio, como todo mundo a gente tem que encontrar um meio, né? Então isso desacelera, isso acalma, isso faz você refletir, pensar, viver o hoje, né? Tomar cuidado com a ansiedade, porque às vezes a ansiedade te empurra para o futuro, você não vive nem o presente, não vive nem o Você passado, fica igual você fica- aquele filme O Clique. Exato. Sim. Você avança ali o controle. E aí não vive nada direito. Então, um outro exercício que eu faço, né, com os pacientes é o exercício da observação da água. Né? Pode ser observação de qualquer coisa. Isso Esse te é ajuda novo, hein? a desacelerar. Por exemplo, você está com a água, né? Aí você vai não simplesmente tomar com tudo pensando no que você vai fazer com aquele pensamento acelerado. Você vai beber a água e você vai sentir a água descendo. Né? Vamos lá. Deu para sentir, né? A mais gelada, né? Nesse frio. Então você vai ver, até Esse no é seu novo. comer também, né? Tá tomando uma sopa, mastigando, você vai viver aquilo intensamente, né? Não fazer as coisas no automático. Que é o que a palavra diz, fazer tudo com amor, Sim, atenção, isso. né? Fazendo tudo como para Como o Senhor. Para o Senhor, Como se eu tudo. estivesse fazendo para Deus. Se comer, faça para Deus. Se beber, faça tudo Lavando para a Deus. louça. Pra você ver como Lavando a palavra louça. de Deus ela se funde com a ciência, né? Ela é perfeita. Então esse exercício eu passo para os meus pacientes, né? Para desacelerar, né? Eu indico para vocês, né? Tem vários exercícios que podem estar ajudando de observação, né? Às vezes você está no trânsito, né? Preocupado com o que você vai ter que fazer, é um monte de coisa para resolver. Sim. Olhe, né? Vai no trânsito, você não vai conseguir passar por cima, resolver do jeito que você queria. Então, observe, faz daquilo, né?
do limão uma limonada, não é assim? Sim. Que falam? Você vai pegar... Olha a paisagem, às vezes tem uma árvore tão bonita, um parque, alguma coisa interessante, né, no meio do caminho, e você não está nem prestando atenção, né? Então, preste atenção à sua respiração, preste atenção ao seu redor. Você vai desacelerar, você vai ficar mais tranquilo, mais calmo. Quando você for ver, você já chegou. Aí você vai estar mais tranquilo para você resolver suas coisas, né? E não vai se atropelar, não vai ficar nervoso, não vai gerar sentimentos negativos, estresse, né? Muitas pessoas estressadas no trânsito, com raiva. Em casa, né? E trazendo também muita ingratidão, que é outro sentimento negativo Isso. ruim, né? Você está voltando do trabalho, né? Quantas pessoas não têm um trabalho, né? E fora que tudo isso que você sente e exala, né? Essa energia, você acaba, se for um sentimento negativo, vai refletir na sua família, acaba nos seus contaminando, filhos, né? Crianças, né? Sem sossego, sem paz, coitadas. Vão pedir socorro para quem? Se os pais estão tudo... É uma esfera, é um clima, uma esfera ruim, né? Um ambiente que não é saudável, é verdade. nem para você e nem para a família, né? Ainda falando sobre medo, eu sei que a gente tem muita coisa para Nossa, falar. tem muita gente, sobre muitas áreas. Sim, Mulher mas fala pouco, né? eu me lembrei agora, a gente falando sobre medo, eu me lembrei, e é até assim um testemunho, né? Que quando eu engravidei da Elô, eu tinha medo se eu ia conseguir dar conta de comprar fralda, de comprar roupa. Quem não? Se eu ia conseguir, quando ela estivesse no período da alimentação, se teria comida para ela. Eu tinha muito medo. E aí eu me lembro que eu orando, colocando diante de Deus esses meus medos ali, porque eram medos pontuais. Estava gestando ela, tinha esse medo, orei. E aí o Senhor me trouxe, né? A palavra de Isaías 55, os versículos 8 e 9, que fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está até grifado aqui. Só que eu ainda não estava entendendo o que Deus estava falando comigo. E aí Deus usou, né, alguém e disse assim para mim: olha, aquieta o seu coração, porque não vai lhe faltar nada. O que você está preocupado e com medo no seu coração não vai lhe faltar. E, gente, hoje a minha filha tem 10 anos, quem conhece, Heloísa. É verdade, porque foi eu que fiz, por isso que ela é linda. A gente aqui tem o dom de fazer criança linda. Desculpa, mas o mérito é todo meu. Mas assim, até hoje, quando o Senhor me faz lembrar, eu me lembro do que Deus falou e do que Deus fez e faz, isso conforta o meu coração. Eu estou novamente sendo confortada, porque eu tenho que me lembrar, né, daquilo que me traz esperança. A Bíblia fala isso, né? Então eu me lembro, né? E aí esse medo, ele tem que escoar, ele tem que ir embora. Então eu não preciso ficar com medo de quando ela tiver 20, 30 anos, porque o Senhor vai estar cuidando. Então hoje, quando eu olho para o guarda-roupa dela, quando eu olho para a sapateira dela, quando eu olho para a estante de livros dela, eu me lembro. Não falta nada. Aliás, está faltando espaço, gente, lá em casa. Porque é muita roupa, é muito sapato, é muito livro. E aí a gente fica nesse ciclo. Tá entrando novo, vamos tirar aquilo o velho, que já não dá mais. Às vezes não está muito velho, mas a gente precisa tirar para poder dar espaço, porque falta-nos espaço. Glória a Deus. Né? Então, é um testemunho de que quando a gente alia tudo, a gente tem um bom resultado. Né? E aí a gente consegue, acho que, ter uma qualidade de vida. Porque, gente, não existe qualidade de vida você ali focada com medo, com receio, com ingratidão. Não tem como a gente ter qualidade de vida. E aí, a gente já falando sobre outras coisas, né? Não tem como, nos nossos relacionamentos, a gente ter qualidade de vida se tudo a gente estressa, se tudo a gente grita. Sim. O filho faz alguma coisa, a gente grita. Por nada, né? O esposo faz alguma coisa, a gente grita. Os pais
fazem alguma coisa, a gente grita. Verdade. Né? Nós conhecemos famílias que é um espírito de gritaria Eu na vivi casa. numa família assim. Tanto é Então. que até no meu início do casamento, algumas situações, foi muito difícil vencer. Até eu entender que este pecado engendrado em mim tinha que sair, foi assim um milagre, é um milagre contínuo de Deus, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, eu venci. Vamos dizer que 70%, né? Porque às vezes a gente nós ainda porque- não Mas fomos por- glorificadas, mas né? por que eu- Habitamos aqui nesse corpo que peca. Mas por então, que de vez que em isso quando- veio à luz, né? Por conta da palavra de Deus. Quando eu li lá em Gálatas 5, né, que fala que a gritaria, né, tem vários ali na É uma listinha, obra da carne, né? Mas ali a gritaria é pecado, né? E depois eu fui entender o porquê, o que que ela gera na sua casa, no seu lar. Tirei muita coisa da minha vida, graças a Deus, mas é um mal que vem da infância, vem do... É porque, né? assim, a gente, ser humano, ele imita, né? Então, a gente E aí imita. tem que quebrar esse ciclo, né? Então você está tentando quebrar esse ciclo. E eu sou filha de risca-faca, literalmente, né? Um Então- nordestino porreta. É um ciclo que você já está quebrando, né? E que a gente Né? deve quebrar. E eu não falo com orgulho dessas coisas. E é o que não eu falo. sempre ouço, né? Que não existe mãe perfeita. A mãe perfeita é aquela que não tem filhos, né? Aquela que não tem filhos é a mãe perfeita, Então, o pai perfeito. né? Não existe, mas a gente tem que procurar se aperfeiçoar, ter o domínio dos frutos do Espírito. Sim, exatamente isso que eu ia ler agora. O fruto Então, como do você Espírito. citou os É, Gálatas, Gálatas. então Gálatas 5, nós temos a descrição das obras da carne, que nós já conhecemos muito bem. Sim. Não precisamos Somos ser seres lembrados. humanos. Já conhecemos bem. Então, a gente quer enfatizar a obra que o Espírito faz em nós, Isso. que está lá escrito, que está escrito em Gálatas 5, 22, 23, que fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, esses três últimos aqui, que é a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, eles são muito importantes na nossa caminhada. Sim. Então, é possível você vencer o espírito de gritaria? É possível. É possível você vencer todo esse estresse, essa agonia? É possível vencer medo? Domínio próprio. Espírito Domínio Santo próprio. nos dá o domínio próprio, então essas coisas não podem nos dominar. Nós vamos dominar elas. Verdade. Nós vamos dominar o medo. E ele não vai ser o motivo e a causa de eu acordar e dormir. Não, Não. porque o Espírito Santo me dá essa autoridade que eu domine estas coisas. Né? Então, espírito de gritaria, espírito de confusão, tantas coisas. E até porque isso traz morte para sua vida. Sim. Em determinadas áreas. Não estou falando morrer fisicamente e tudo. Não, morte, por exemplo, de uma vida financeira melhor, né? Morte de um casamento, ou morte do seu relacionamento com seu filho, né? Ele vai crescer, você não vai ter ligação, não vai ter aquela interação. Isso muito me preocupa. Então, por isso, eu oro muito a Deus para eu poder criar bem minha filha, para quando ela crescer, ela querer, desejar ser minha amiga, né? Assim, tipo, mãe, É o me que dá um nós conselho. desejamos, né? É nós, o que a gente mães deseja. de meninas, nós três né? somos mães de meninas. Mães de É o que nós meninas. desejamos. Né? Exatamente. E eu quero dar para ela um ensinamento de um relacionamento interpessoal, né? Que fala que eu sou péssima nisso. Vocês sabem. Mas eu quero que ela seja melhor que eu, né? Que é o desejo que a gente tem para a posteridade. Evolução, né? Né? É sempre uma Então, evolução. só que eu tenho que aprender e ser para ela me ter como exemplo, Como referência. como referência, né? E falando de frutos de espírito, né? Se a gente for analisar os frutos de espírito, eles têm
Eles são os sentimentos positivos, Sim. né? Sentimentos os bons, né? Sentimentos bons, O positivos. amor, a bondade. Exatamente, a como- bondade. E eles também são sentimentos relacionais. Então, é a forma como eu me relaciono com Deus, a Isso, forma como a eu me relaciono atitude. comigo e a forma como eu me relaciono com as pessoas. Atitude, Você falou, o pensamento, né? Cê- Como a gente administra todos esses sentimentos com Deus e no dia a dia. Você Ele falou dá agora de relacionamento a com receita. Deus. Eu vou jogar aqui para vocês. E a pessoa que já teve um pouco de relacionamento com o Senhor e tudo mais, tentou mudar de vida, não conseguiu. E hoje está na mesma vida de antes, desgraçada, vamos dizer assim, que é a falta de graça, né? Falta de alegria, ou falta seja lá do que é bom para você. E é esse tipo de pessoa que não consegue se voltar para Deus, para esse Deus maravilhoso que é bom. O que ela tem que fazer? Ela tem que perseverar. Perseverar. Eu acho que hoje é uma palavra que está em desuso, não só a palavra, como as Sim, atitudes. sim. Mas nós precisamos ser perseverantes em tudo aquilo que a gente faz. Eu penso isso, né? Eu também, Não né? sei Eu se posso é- pôr lenha na fogueira? Lógico. Lógico. Aqui tem que pegar Claro, fogo. queremos. Vou pôr Eu na vou dar uma edição de- foguinho assim, Eu vou ó. dar uma de Cristiana agora, tá? Ai. Essa pessoa realmente teve um encontro com Deus? Digamos que ela teve. Digamos que ela teve, Digamos só que ela que teve. devido às circunstâncias da vida e os estardalhaços de relacionamentos péssimos, pessoas mal direcionadas no poder, etc., acabou com essa ovelha. O que ela vai fazer? Se ela teve um relacionamento com Deus, então, para mim, nunca se acaba, sabe? Pra mim também não. A pessoa pode estar desanimada, a pessoa pode estar triste, mas aquilo que marcou a vida dela E se está ela latente, acha- sabe? E se ela acha que Deus não vai aceitar? Ela pode achar que ela não é digna. Existe uma batalha espiritual. Então, assim, por mais que, né, ela acha que ela não é digna em certo momento, aí eu já te falo, né? Aí já pode. Eu já vou para o lado psicológico, ela pode estar depressiva. Era né? aí que eu queria entrar. Ela pode estar depressiva, porque esse sentimento de culpa, ela é muito forte, né, na depressão, né? Infelizmente é uma doença real, invisível. Geralmente a pessoa, mesmo que tenha um encontro com Deus, mesmo depressiva, eles sabem, né? Eles têm o conhecimento de Deus e sabem que um dia, a ideia deles é que um dia eles vão voltar, que eles estão num momento ruim. A pessoa se percebe que está num momento ruim, um momento que está, né, desanimado, que está prostrado, mas sabe que vai voltar. Só não sabe como, não tem a atitude, porque a depressão acaba com a energia. A pessoa não tem energia para nada, não tem energia física, não tem energia mental, Verdade. não tem posicionamento. Aí vem uns irmãos a evangelizar, né? Você tem que ter atitude, vai para a igreja, fica aí prostrado. Se levanta. Piora a depressão, Como porque que a pessoa se levanta? sente culpada, se sente mais culpada A porque ela não culpa, consegue. Outra palavra que eu queria. Ela não consegue ter atitude. A depressão, as pessoas, né, algumas pessoas podem ter propensão à depressão, Sim. né? E é algo biológico, vai além, não é uma doença só emocional. É uma desordem química no Seria cérebro. no caso, assim, por exemplo, sem ser a desordem química, as que, né, tem que buscar um tratamento mesmo com remédios e tudo mais. Sem ser essa pessoa, uma baixa estima influenciaria nisso? Sim. Por exemplo, a pessoa não se achar suficientemente capaz de vencer seu pecado e tudo mais. Ai, Deus não vai me querer porque eu fiz isso e isso. Sim, isso. só que Como que ela faz para se perdoar e se libertar dessa culpa, dessa coisa aí ruim? Se é uma coisa leve, né? Se é uma coisa leve, não está intenso, não precisa de um tratamento. Eu falo leve assim, que a pessoa tem baixa estima, né? E ela consegue, sim, né, se reconhecer, né, porque a primeira coisa é se reconhecer diante de Deus, né? Reconhecer que realmente
ela está sofrendo, né? Ela está sofrendo, porque o que acontece? A pessoa que tem baixa estima, né? Ela não se acha digna, ela não, nem para falar com Deus, nem para desabafar, né? Então, aí complica porque ela não consegue se consertar diante de Deus. Né? Mas aí que tá, tem duas situações. Se o negócio está intenso, ela não vai conseguir sozinha, né? Ela precisa de ajuda. Então, não tem como a gente, né, exigir, aquele irmão não vai na igreja, então agora ele não vai na igreja porque ele não quer, é preguiça, ele não quer mesmo. Já falei para ele ir. Existe uma doença, né? Agora, se a pessoa de repente não está, vamos dizer que ela não está com depressão, de repente ela ficou triste, é uma tristeza, né? Não é uma depressão, porque tem diferença. A tristeza ela é leve, a tristeza é uma situação que aconteceu na igreja, aconteceu comigo, e eu estou triste, chateado. Mas eu consigo passar por cima. Sim. Tá? Eu consigo passar por cima dessa situação. Eu fiquei triste, fiquei 1 semana, 2 semanas sem ir para a igreja, mas passou. Né? Passou, eu vou conseguir ir para a igreja, aí eu vou lá, me conserto com o Senhor, né? Vou lá, faço as pazes, converso com o pastor, às vezes eu falo a situação, né? Ou então eu não exponho, mas eu me conserto com Deus e fica tudo bem. Aí é uma coisa. Que é o ponto-chave, o se consertar, né? Exatamente. Consertar com Deus, se arrepender, até de se martirizar tanto, né? Até da culpa. Porque se ficar intenso, aí vira depressão. Isso. Porque a depressão é a tristeza intensa. É algo sem controle, né? Então, se a pessoa realmente não conseguiu desvencilhar aquela coisa momentânea, aquilo que aconteceu na igreja, aquilo que aconteceu que chateou ela, que afastou ela de Cristo, aí ela pode estar adquirindo uma doença real, uma doença que tem que ser acompanhada, tratada, né? Não somente na igreja, não somente com o pastor, né? Que é importante o corpo estar acompanhando, não criticar, mas apoiar, porque quanto mais crítica, mais intenso fica a depressão. A crítica sem amor, né? Exatamente. Ela não edifica ninguém, não ajuda ninguém. E nem a crítica positiva que o pessoal fala, eu não considero relevante para a depressão. Por quê? Porque o depressivo, ele olha de uma forma pessimista, ele não vai olhar isso nunca com bons olhos, mesmo que você faça aquilo com amor, sabe? Ai, levanta, não sei o quê. Ele não vai olhar com bons olhos, né? Porque ele tá a depressão, ela altera o humor. Tipo, altera o humor. Ele vai se achar assim, poxa, você não tá... vem o espírito de coitadismo, né? De autocomiseração. Sim. Você não tá vendo que eu tô aqui, não sei o quê, como é que você quer que eu me levante? É tudo intenso, é tudo intenso. Você fala é o abecedário inteiro, porque ele sente tudo intenso, você entendeu? Às vezes não é nem com ele, mas falou mais alto, ele se sente já tão culpado por causa da doença que traz culpa, que ele acha que está falando dele, que ele começa a imaginar coisas, entendeu? Se sente culpado. Então, assim, é a doença da alma, né? Exatamente. Onde a gente pede a Deus cura, né? Desculpa. Vocês falaram sobre se sentir indigno. Mas, meninas, quem de nós somos dignos? Ninguém. Ninguém, né? Somos Verdade. todos indignos, mas o sacrifício de Cristo na cruz nos tornou dignos. Graça, né? graça. A graça que nos alcança, a graça que nos que deu basta, acesso. nos deu acesso a estar no Santo dos Santos. Isso. Porque antes não podia. Hoje... E como diz a palavra, né? É tudo por amor ao nome de Deus. Né? Nem pelo pecado que a gente... Mas eu quero fazer um adendo do digno para explicar. Né? Você está certa. É a graça. Né? Ninguém é digno mesmo, olhando por esse lado. Mas a forma que eu coloquei, né, de não se sentir digno, é de nem com a graça eu se sentir... a vontade de falar com Deus. Eu tenho um direito de falar com Deus, pedir perdão, né? O Cristo derramou ali a vida dele, então eu tenho livre acesso, né, ao Pai. E mesmo assim, parece que esse sacrifício aí foi em vão, né? Porque mesmo assim, por causa de uma doença, eu não consigo. E eu posso, né? Porque o Pai, ele é um Pai de amor, ele deu seu filho. E essa doença, ela aprisiona. Né? A pessoa começa a ver de forma distorcida. Entendo. Entendeu? Tudo relacionado a ela,
né, em questão de um humor deprimido, de uma tristeza, né, de culpa. Então, assim, é uma coisa que realmente acomete e a pessoa não se sente capaz de conseguir o perdão de Deus, né, por exemplo. Né? E sendo que Deus quer perdoar, quer fazer novo, mesmo nós falhos. É o que Ele tem para nós. Exatamente. É o que Ele tem para nós. É o que Ele tem. E quando nós alcançamos, não, mas quando Cristo nos alcança com a graça, com o perdão dele, e aí você tem esse teu pensamento, né, iluminado, e você fala, não, peraí, eu posso sim ser amado, eu posso sim fazer parte dessa graça, voltando, né, quando você perguntou. E a pessoa que teve o encontro, a pessoa que hoje saiu, mas é possível ela voltar a ter um relacionamento. É possível ela se relacionar novamente com Cristo. Se, de repente, ela chegou num estágio que ela precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico, que é a parte da medicação, enfim. Mas mesmo aliando esse tratamento e ela começar a pensar, não, eu sou digno sim, Cristo me dignificou na cruz, ela vai voltar a ter qualidade de vida e ela precisa perseverar na vida cristã e no tratamento. Exatamente. Né? Exatamente. Ela precisa se esforçar, perseverar, né? se esforçar, perseverar. Não estou vendo resultados. É uma coisa que eu falo sempre sobre a questão do esforço. Se você pegar a palavra de Deus de capa a capa, em todo tempo ela fala de você decidir. Né? Decidir largar o pecado, decidir largar tal vício. Tudo é decisão. Você tem que mudar de vida e pronto, decidir, vou me esforçar todo dia, acordar, pedindo a Deus forças e é mais um dia que eu vou vencer essa batalha, dia de cada vez, né? E Deus, ele dá estratégias, né? Quando você diz assim, da pessoa, né, ter saído por causa de irmãos, o relacionamento entre pessoas, né, não é fácil, né? A gente sabe aí que cada um tem uma cultura, né? Cada ser humano é subjetivo. Sim. Então, né, pode ver num casamento que cada um vem com um costume, né? Onde a gente vê pelo casamento. Onde a gente poderia ter colocado mais em prática o amar uns aos outros como eu vos amei. Uma passagem que me chama muita atenção, já faz um bom tempo, e eu tento, né, pôr ela em prática em muitas situações da minha vida, é quando Jesus beija Judas e chama ele de meu amigo. Se eu tratar aquele que está do meu lado como amigo, como a gente trata um amigo? Com todo respeito, a gente tem todo o cuidado para poder dar uma crítica, não é? Se for os meus amigos, não é bem assim não, viu? Aí, ó o Cristiano invadindo. Eu não aguento. Não aguento! Meu melhor amigo só me xinga. Mas cada ser humano, cada relacionamento é subjetivo, não se esqueça. Né? O seu caso é outro. Desculpa interromper, meninas. Eu queria aqui agradecer vocês, viu? Estou aqui acompanhando. Obrigada pelos mais de 100 inscritos. Tá maravilhoso. Né? A gente resolveu gravar isso daí porque foi uma promessa. Verdade. Né? Que se tivesse 100 inscritos, a gente já passou. Hoje estamos com 139. Eba! Muito obrigada. E compartilhem aí. Dê um like. Se vocês gostarem aí, vai ter mais meninas aí. Hashtag volta meninas, tá? Por favor. É legal, porque assim... Porque esse é o nosso primeiro, né? Então a gente tá meio assim contida, né? Indecisa no que vai falar, mas aqui tem muito assunto, tem muita história de vida, muito testemunho, muito milagre, né, Andréia? Eu queria falar Né? mais um. Fale. Eu quero falar, mas eu não sei se eu posso. Pode falar. Queria falar mais um testemunho dessa última fala que a Andréia falou sobre as estratégias que nós temos para vencer e para ser curados, que é a oração, o jejum, a comunhão, estar com os irmãos. Bom, tudo que eu passei, eu posso dizer para você que eu fui curada através de tudo isso que você falou. Sim.
né? Mas eu acho que principalmente o relacionamento com as pessoas. A rede de apoio, né? Que a gente Sim, chama a tanto. rede de apoio. Importantíssima, que foi a minha família, os meus amigos, a igreja. É muito importante. Muito importante. Então, eu volto a falar, não se isole. Você está passando por um problema, ansiedade, medo, angústia, depressão. Não se isole. Exatamente. Relacionamento. Se esforce para sair dessa caverna, Sim. né? Nos procure. Inclusive. Isso, manda um Verdade. e-mail, Nos procure. põe aqui no comentário, A né, pra Lidiane gente entrar vai- em contato. Vou pôr as redes vai sociais colocar das as nossas meninas, redes são sociais. presbíteras. Nossas mãos estão estendidas para ajudar quem esteja precisando, que está passando por um momento de luto. Nós temos experiência. Temos experiências Alguém que fortíssimas. Sim, né? Alguém que passou por um divórcio. Também temos experiência. Temos, choramos alguém juntos. que esteja passando por depressão. Que não por- quer desistir do casamento, temos Temos. experiências. Então temos, gente, o que vocês precisarem, nós estamos aqui para auxiliá-los, para ajudá-los, porque o nosso objetivo é que as pessoas tenham qualidade de vida Verdade. na vida sentimental, na vida espiritual. Sim, e eu quero dar outra dica aqui, que me ajudou muito, né? E quem me conhece sabe. Não tente mudar quem está ao seu redor. Não tente. Essa é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Clame ao Senhor, que é aquele que conhece todo o coração, ele entende de tudo e todos. Ele vai mudar a sua história. Não adianta você falar, gritar. Não vai resolver nada. Você tem que chegar, mudar a sua atitude. Você tem que ter um novo olhar para cada situação. Deus vai dando esse discernimento, né? Esse feeling. E vai exaltando a parte boa do outro, né? Para você permanecer junto. Se não pode se distanciar, olha a parte boa, que a ruim Deus vai tirando aos poucos. Acredito que isso seja muito característico de nós mulheres, de queremos mudar o outro. Sim. Gente, Nossa, isso a está gente em quer todas nós mulheres. mudar Nós o queremos mundo. mudar. Parece que é algo assim que é natural. É do de nós ser humano, queremos, Não sei, mas eu acho que é mais Ai. forte em nós mulheres. É. O que você pode dizer, Andréia? Sobre isso. porque a mulher, ela gosta de estar no controle. Né? Ser humano, Uau, né? Mas Acho que mais nós. mais a É, mulher, mais né? nós. O ser humano em geral, mas a mulher tem um pouco de tendência disso, né? Será que é pelo fato de nós gerarmos? O que existe, né? Existe a mulher que quer estar no controle, quer não só mudar o marido, mas quer mandar mesmo, né? Então ela tá por cima, ela vai mandar. Ela quer mandar. Quer mandar. E tem outras, né? Outras que, na verdade, né, espera tudo pelo marido, é passiva, né? Sim. Então, e como existe mulher passiva, existe homem passivo. Então, assim, o importante, né, é ter o equilíbrio. Então, essa é a palavra certa. É o equilíbrio. O equilíbrio ali, A o mulher andar gosta junto. de estar no controle, sim. Por quê? Porque ela quer, ela organiza, ela tem muitas tarefas. Primeiro que ela não consegue delegar, né? Não consegue É, a ter gente- confiança a gente de A mulher, delegar. a mulher sai fazendo. Isso. A gente Isso tem, é verdade. Eu não tenho paciência, deixa que eu faço. a gente tem a proatividade, né? Que assim, a gente tem um dom nato, né? Que é isso cientificamente comprovado, que mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Não que o homem não consegue. Tem alguns casos que consegue, mas Eu não o- consigo. Então, É uma coisa de a cada maioria, vez. a maioria não consegue. E tem, né, toda regra tem exceção. sim. Mas a maioria das mulheres consegue fazer mais coisas, né? Já o homem tem algumas coisas que ele consegue fazer melhor que a mulher. Sim. Referente a... Tipo, dirigir. Isso, a lateralidade, né? Ele tem noção de espaço. Já a mulher, ela consegue dirigir, mas ela força o cérebro, né? Isso é uma... Tá vendo, Cristiano? Por isso é que eu uma não dirijo há coisa. 7 anos. Desculpa Tenho de- carta desculpa de segue e a não muleta, né? dirijo. Então, assim, cientificamente comprovado, né, que há uma diferença, né? Quando Deus nos criou, né, Ele nos criou, né, para completar o homem. Agora eu vou com a palavra, né? Então, né, assim, não, mulheres querem se igualar aos homens, os homens querem se igualar às mulheres, mas na verdade eles se completam.
Na né? verdade, é isso. Então, é um não- complemento então, do nós outro. acreditamos. Então, às vezes tem eu esse creio. jogo de poder, né? A mulher tem dificuldade de delegar, né? Então ela sobrecarrega, começa a fazer um monte de coisa, não dá conta, porque ser humano nenhum dá conta de Não. tudo, Aí, no fim, o né? prédio vai O abaixo. orgulho já é um sentimento ruim. O orgulho vem, né? Não quer pedir ajuda, né? Não quer ter rede de apoio. Gente, eu sei o que é orgulho, hein? Então, Eu sei. Eu bem sei, ela já arrancou uma porta porque não quis tirar a porta do lugar. Foi no início do casamento. Este homem que vos fala, Ó, ele o foi desabafo. formado ao longo deste casamento. Ele não era assim, minha gente. E aí, ele não fazia as coisas, eu fui o macho da E casa. agora? Casamento. Não ele- vai fazer, cabra da peste? Eu faço. E agora? Agora passou por cima, um jogo de poder, né? Então, assim, a mulher... Era necessidade. Ela tem que... É importante ela saber o lugar dela, né? Que nem tudo ela vai, né, dar conta. Não. E não tem problema nenhum de pedir ajuda e de falar com o companheiro, porque é uma equipe. E a Sim. equipe não é contra. A equipe é para andar junto, Sim, né? verdade. Os dois vão vencer junto, né? Verdade. Então tem essa questão, né, que eu falei de controle, porque a mulher tem isso mesmo instintivo de querer dar conta e fica sobrecarregada e fica cansada, e não é assim que funciona. E também, né, eu falei especificamente da mulher, mas também tem em relação ao homem também tem isso, né? Tem o outro lado também. Às vezes o homem não pede, né, ajuda, quer fazer tudo de uma vez, né? É orgulhoso, né? Não fala. Homem tem uma dificuldade de expressar os sentimentos, né? Ele é assim, ele é aquela questão do machismo. Não, eu não vou demonstrar isso para minha esposa, não, porque eu tenho que ser forte, né? E a sociedade coloca isso: homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que dar conta e não sei o quê. E isso, né? Quando acontece de um homem ficar ruim, depressivo, a coisa é muito, muito pesada. Por quê? Porque é muito dureza. tempo tá guardando isso dentro dele. Então, expressar os sentimentos não é fraqueza. É isso que o homem tem que entender, né? Não gostou, né? Não achou que foi legal. Vocês são uma equipe, tem que conversar. Tudo é a base do diálogo, Sim. né? Procurar o equilíbrio. Então, expressar o que está incomodando, o que pode estar melhorando, né? E se não sabe, né, juntos encontrar uma forma de melhorar, né? Juntos, o casal tem que andar junto. Então, juntos procurar algo que vai melhorar o relacionamento de ambos, né? Que um e o outro vai aceitar, né? Porque assim, ninguém vai ser perfeito um para o outro. Tem que aceitar as diferenças e procurar melhorar, se adaptar. Sim. Né? Você querer mudar o outro, né? Você nunca vai conseguir. Né? O que você tem que respeitar, né? E tentar, mas assim, respeitar não quer dizer que você tem que aceitar todos os defeitos, tudo aquilo que te incomoda, porque senão o relacionamento também não vai você ser tem saudável. que conversar também, né? Isso. Sobre Eu acredito que o casamento seja um dos lugares ideais para que sejamos forjados. Sim. Eu que o diga. Porque são duas pessoas diferentes habitando na mesma casa. Como é que Deus faz um negócio lar. desse, gente? Foi Deus que fez. Dá certo, sim. Dá. Né? Dá. Quando... Eu acredito muito que mesmo na nossa geração, que infelizmente o número de divórcios é maior que o número de casamentos, Sim, mas né? eu sou uma pessoa que eu acredito no casamento, acredito que essa instituição família, que foi a primeira instituição criada por Deus, ela não é falida, ela é uma bênção para sermos forjados, para procriarmos. E que hoje ela é muito atacada, muito né? atacada. Acho que é por sempre isso que foi, na verdade sempre foi, porque desde o princípio. Desde o princípio, verdade. Sempre foi a família atacada. Mas eu acredito muito que no casamento. Gente, relacionamento de novo, né? Sim, relacionamento de novo. A gente sempre, vai ali tudo. sendo treinado para dominar muitos sentimentos. Né? Então, assim, eu me lembro de algo que eu li a respeito da esposa do Billy Graham. Perguntaram para ela se ela pensou em divórcio. Ela falou divórcio não, mas homicídio sim. Sim, homicídio eu vi esse aí também.
Porque e aí ela teve que trabalhar o domínio próprio. Sim, Porque até se porque ele ela viajava fosse- muito e tal. E, Porque né? pensa se essa mulher fosse dominada por esse pensamento. Ah. Ela teria matado o Teria Billy Graham. cumprido. Se esse pensamento tivesse dominado a vida dela, Sim. né, então haveria uma tragédia nesse lar. Né? Então, relacionamento nos forja. Acredito Verdade. muito nisso. Tudo é relacionamento, né? Tudo é relacionamento. E nos relacionamentos é que a gente tem os nossos sentimentos, as nossas emoções forjadas, curadas, transformadas. Porque, gente, quanta coisa em nós precisa ser transformada, que foram Nossa. emoções que geraram Nem sentimentos. me fale. E internamente, querendo ou não, a gente sabe o que é bom para se fazer, não é? Na nossa consciência. Sim. A gente sabe quando está fazendo mal, né? E o mal é o quê? É a ausência do bem. Deus é o quê? É o bem, é o amor, é tudo. Então, a gente tem que seguir, né, essa linha de preencher os vazios, o mal com a presença de Deus, com a presença da luz, né? Falando especificamente do orgulho, eu me lembrei de uma passagem que fala que Deus resiste aos orgulhosos. Aos orgulhosos, soberbos. Então, Tiago. eu penso que o orgulho, ele é um sentimento ou uma emoção. E agora? Como que ele é? O orgulho é O um sentimento. orgulho é um sentimento. Um sentimento. É um sentimento. Então, orgulho, E o que gera ele? eu acredito... Agora eu fiquei curiosa. Mas deixa eu só Tá. concluir aqui. Eu penso que o orgulho ele é um sentimento cansativo. Sim, nossa. Eu acho que até quando a gente fala assim, estou orgulhosa que meu filho fez tal coisa, Sim. eu comecei a mudar a frase Não, e eu não uso eu essa digo, frase. eu estou feliz, eu estou satisfeita, foi muito... poxa, ela se esforçou e ela obteve êxito. Sim. Então, até para o bom sentido, que a gente fala, Sim. ai, estou orgulhosa do meu filho, ai, estou orgulhosa de mim mesma. Eu parei de falar, porque o orgulho ele é um sentimento que cansa. Sim. Por quê? Porque como Deus está te resistindo, então você está tentando ir, mas Deus está te paralisando. Deus tá Então, te paralisando. Você eu faz um esforço eu fico enorme. segurando. Eu querendo abraçar e não Exatamente. consigo. Eu fico te É assim. segurando aqui, ó. Então aqui, ó. É. Você é o orgulho e eu sou tô aqui, orgulho, ó. tô tentando, segurando e você esforçando, não vai. não vai. Então você cansa. Essa que é a resistência que a Bíblia fala, que Deus resiste aos orgulhosos. Tanto é que muitos casamentos não dão certo por causa disso. Falta de perdão. O orgulho, para você entender, né, é importante trabalhar assim, né, esse sentimento, né, igual ali já, que emoção será que traz Que gera o orgulho. que gera o orgulho, né? Agora eu te pergunto, o que você sente, né, quando você tá com aquele orgulho, né? Assim, eu não vou, por exemplo, eu tô orgulhosa, eu não vou dar o braço a torcer. Não vou dar o braço a torcer. Você se fecha. Você se sente o quê? Você sente Não domínio ouvida. da situação. É eu que mando. Isso. Eu Eu que tenho que mando. mandar porque eu cansei de É o neguinho mandando em controle. mim. É o controle. De novo, nós voltamos para o controle, né? Você quer estar no controle de todas as coisas. E isso que traz aquele orgulho. Então, é uma coisa a ser trabalhada, né? Ah, já trabalhei muita coisa. Já levei muita porrada. Então, mas eu não assim, quero mais. cada ser humano é subjetivo, né? Todo mundo tem algo a ser trabalhado. Eu tenho para ser trabalhado, a Dijane, você. Mas aqui a gente está expondo, né, o sentimento para vocês entenderem como as emoções, às vezes é uma emoção que aconteceu, né? E assim, repentina, que as emoções são assim, né? Geralmente é curta, né? Que nem um susto. Mas o susto foi tão grande que me deu um medo, que esse medo foi tão intenso que agora, toda vez que eu passo por aquele lugar, eu não tenho mais emoção, né? Eu tenho medo mesmo, eu tenho um sentimento. Eu me apropriei de um medo tão grande que está me trazendo uma ansiedade. Essa ansiedade está tão grande, está me paralisando, que eu já estou com um transtorno. Então, você está vendo que se transforma? Então, nós temos que cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que não vire doenças. Né? E aqui nós explanamos na palavra, né, estratégias, né, de como a gente dominar, né, essas emoções, esses sentimentos, né, as alternativas que nós temos além da palavra, né, que nós também temos alternativas de cuidar, de ir ao médico, de ir no especialista, né, de ter comunhão com o irmão, né, de ter rede de apoio.
né? Então é importante, né, nós cuidarmos da nossa qualidade de vida, né, como você expôs bem, né, porque tudo começa na mente, né, e são as 3 coisas que tem que estar bem, né? É a mente, é o espiritual, né? E a alma, né? Então, as 3 coisas aí que nós temos que cuidar. E que não tem que ser tratado separadamente. Não, nós somos um conjunto. É uma coisa só. Você tem mais coisas para falar? Não. Só gostaria mesmo de enfatizar o quanto é importante os relacionamentos, mas principalmente o nosso relacionamento com Deus, com Cristo. Esse a gente tem que priorizar Muito. sempre. Independente de como você esteja, se você está bem, se você está mal, se você está em cima, se você está no auge da sua vida ou se você não está doente, enfermo, com saúde, o nosso relacionamento com Deus, ele sempre estará ali, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com o nosso melhor, com o nosso pior, com a nossa utilidade, com a nossa inutilidade. Ele sempre estará ali se relacionando conosco. Verdade. Né? Deus é um Deus relacional. Então, priorize esse relacionamento. E todos os outros também serão saudáveis, dentro do possível, porque somos falhos, mas vamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Exatamente. E só para, né, completar isso aí, você que está em casa, eu quero deixar aqui para você Lucas 15, a parábola do filho pródigo, mas eu vou ler só os versículos 21 a 25. O filho pródigo, né, como a parábola diz, Jesus falando que foi um filho que pediu para o pai sua parte da herança, né, para ir se divertir, curtir a vida, muitos amigos e tudo mais, o dinheiro foi acabando, né, e ele se viu em uma situação de mendigar o pão, de ter que comer comida de porco. Então ele se lembrou de quem? Do pai dele. E aí eu vou ler aqui o versículo que diz assim, eu vou ler do 20 da parte B, que estando ainda longe, seu pai o viu, porque o filho lembrou do pai e voltou. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam-o nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Você pode estar aí no seu lar, né, se sentindo sozinho, desesperado, né, com o coração angustiado, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar na sua vida, né? Você, mulher, que vê seus filhos, né, precisando de alguma coisa, você mesma, né, tendo um relacionamento ruim dentro de casa, né, sem saber controlar o seu próprio eu. Deus, ele está assim, de braços abertos, como este pai de Lucas 15, esperando você clamar por ele, voltar por este caminho de arrependimento e de vida e de mudança de mente, que é a metanoia, que é você mudar o seu foco da desgraça para a solução, né? E saber que tem um pai que pode te tirar dessa vergonha, dessa nudez de alegria, né? E fazer como este pai aqui, ó, te vestir com vestes novas, te dando um anel de autoridade para que você vença esse mal que está na sua casa. Em nome de Jesus, seja abençoada hoje, né? Tome a decisão certa e baixa aqui também o link que eu vou deixar de 10 dicas de como você vencer os seus medos e controlar mais os seus sentimentos, tá? Conta com a gente e se gostar, #VoltaMeninas. É isso aí. E aí, Andréia? E aí, que é isso aí, gente. Vamos se ajuntar, nos ajudar,
Tá? Foi um prazer estar aqui. Eu Agradeço adorei, demais. né? Eu queria falar mais, mas aí Nós a falamos gente vai... muito, mulheres falam muito, né? Fala Não tem demais. jeito, fala demais, né? Mas quem sabe tendo uma outra oportunidade nós voltamos, né? E espalha essas mensagens, porque o nosso intuito aqui é ajudar, né? Ajudar a propagar a palavra de Deus, né? E melhorar a cada dia, né? A Dijane. Só agradecer mesmo pela oportunidade e estamos aí. E se quiser mais, tem muito mais história, muitas histórias de superação interessantíssimas, milagres de Deus aqui nesse trio, né? E se você desejar, #volta meninas. É isso aí. Conta com a gente. Nosso muito obrigada. Estamos encerrando mais um Atos Podcast.